Boa noite! Hoje eu quero te convidar para conhecer umas pessoas muito incríveis. São empreendedores muito criativos. Eles misturam café e literatura. Olha que coisa incrível! Tem outros que apostam em moda masculina, mas nada óbvio assim. Ficou curioso? Então fica comigo. O Amei já começou. Imagina só somar as delícias do café com o melhor da literatura. Um café em Brasília se tornou essa referência para os degustadores de café. Inspirou-se em Clarice Lispector e está proporcionando aos clientes um momento de prazer intenso, prazer literário. Vamos conferir? A reportagem é com a Camila Xavier. O café é uma das bebidas preferidas do brasileiro. Tanto é que o Brasil é o segundo maior consumidor de café no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. E cada vez mais ele vem ganhando valor como experiência gastronômica. E se destaca no mercado quem ousa inovar. Um exemplo é a mistura de café e poesia. Clarice Lispector foi a inspiração dessa cafeteria. A escritora está presente em cada xícara. O empreendimento é novo, só tem 10 meses, mas a ideia surgiu há 2 anos, em um momento de puro prazer literário. A Clarice é a minha inspiração de vida, né? A minha diva, como eu sempre falo. E então ela sempre me acompanhou ao longo dos anos, né? Sempre me dando aí respostas para minha vida, e numa altura aí da minha vida profissional eu tive um start, vivendo um dos momentos que eu mais vivi ao longo desse período, tomando um café, lendo Clarice, e eu tive um pensamento de, e se eu tivesse um café para que as pessoas pudessem também sentir o que eu sinto? Aqui o café não é apenas uma bebida, foi uma janela de oportunidades que se abriu para esta empreendedora, que apostou em uma das maiores escritoras do Brasil para criar a primeira cafeteria com designer 2D de Brasília. Fiquei encantada, assim, que eu gosto de livros, né? Eu acho que a leitura nos transforma. E com o café e coisa gostosa junto para comer, melhor ainda. E o nome do café homenageia Clarice Lispector, cuja referência está em toda a parte, desde a entrada até o banheiro. Uma ideia que foi bem concebida pelos arquitetos, em parceria com a empreendedora. Eu usei algumas palavras para pedir isso tudo. Eu usei palavras como, olha, eu quero alguma coisa moderna, porque Clarice era à frente do tempo dela, mas eu também quero aquela coisa mais clássica, que me remetesse lá aos anos 60, 70. E aí elas me trouxeram a ideia do 2D. Foi uma ideia para aliar a minha expectativa do moderno, né? O 2D junto com esse preto e branco, que dá essa coisa clássica. Do mercado financeiro até o empreendimento, alguns desafios foram superados, graças à formação e o conhecimento, que foram bem aproveitados. Foi um desafio, totalmente. Eu venho da área comercial, há muitos anos que eu trabalho na ponta, comercialmente falando, né? Mas nunca criei nada. Sou filha de comerciante e acho que estava na veia e eu não sabia. Não é fácil, né? É um desafio, é uma escola. Todos os dias eu aprendo. Eu falo que gerir o negócio, que de repente para muitos donos de empresa é a parte mais difícil, para mim não é. Eu acabo tendo mais facilidade com isso. E para que o Clarice Café se tornasse um negócio de sucesso, foi preciso ter um propósito bem definido. Eu não abri o café por abrir, eu tenho um propósito por trás disso. Então eu tenho uma preocupação muito grande em fazer com que as pessoas vejam o Clarice como um espaço onde eles têm um atendimento diferenciado, onde eles têm um espaço para poder relaxar um pouco, se desligar, né, do mundo externo e sair daquela coisa robotizada, onde o foco principal está na venda. Eu sei que isso é importante, né? A gente precisa sobreviver. O cardápio é simples, mas cheio de quitutes caseiros que lembram as delícias do lar. E como disse Clarice Lispector, renda-se como eu me rendi. A moda masculina pode ser diferenciada.
Claro que tem que evitar exageros, né, gente? E foi com essa concepção que o estilista pernambucano trouxe a sua confecção para Brasília. Hoje ele veste artistas e estrelas da televisão. E ele foi o segundo colocado de um reality show do mundo da moda. Você vai conferir a reportagem com André Lage. Peças exclusivas que vão de sungas a jaquetas. As roupas foram criadas pelo estilista pernambucano Romildo Nascimento. Autodidata, a arte de criar looks diferenciados começou na vida dele em 2006. E esse talento foi descoberto de uma forma bem improvável, em um curso de teatro em Brasília. Foi no curso de teatro, na faculdade do Sina, que o professor Luiz Cocaio me viu e falou: olha, você tem bastante informação de moda, eu acho que seria interessante você começar a pensar nessa possibilidade de trabalhar com moda. Eu fiquei com essa ideia na cabeça e logo em seguida surgiu o Capital Fashion Week, que era a semana de moda daqui de Brasília. E foi a partir do concurso de novos talentos do Capital Fashion Week que eu entrei no mundo da moda e permaneço até hoje. De lá para cá, o profissional se tornou figura importante no cenário da moda brasiliense. No entanto, a capital federal ficou pequena para o estilista e o nome dele foi parar em outros cantos do país. Artistas famosos como a modelo Andressa Suíta, o cantor sertanejo Michel Teló e a apresentadora Adriane Galisteu usaram peças criadas por Romildo. Nesse clipe da Tribo da Periferia, uma banda de rap conhecida nacionalmente, os integrantes aparecem com jaquetas assinadas pelo estilista. Em 2012, o profissional participou de um reality show em uma emissora de TV. De 10 estilistas participantes, o Romildo ficou em segundo lugar. Com um prêmio de R$15 mil, ele investiu na carreira. Eu juntei esse dinheiro, mais outro cachê que eu ganhei de uma empresa que eu fiz um trabalho, e eu montei um espaço de vendas em Ceilândia, que durou durante 4 anos, e foi a realização de um sonho, porque eu tinha um espaço para poder atender as pessoas, assim, perto da minha casa, na minha cidade, que era o mais importante. Então, eu sempre gostei desse movimento da economia circular. Então, foi um momento muito importante que durou 4 anos lá em Ceilândia. Antes, o empreendedor comercializava roupas para homens e mulheres. No entanto, o negócio se tornou mais rentável a partir da escolha de apenas um nicho. Atualmente, ele produz apenas para o público masculino. Fico super feliz quando eu encontro com alguém que está com a peça, porque eu sei que realmente ela comprou e gostou e está usando. As roupas confeccionadas pelo estilista são comercializadas pelas redes sociais. O cliente escolhe as peças que são encaminhadas em uma caixa para o endereço escolhido. Os produtos ficam com a pessoa por cerca de 3 dias, uma forma que o empreendedor encontrou de fazer uma venda mais assertiva e fidelizar os clientes. Certo, é uma forma aí de também fidelizar o cliente. Eu faço isso assim com o intuito de fidelizar, porque a pessoa na próxima compra, ela consequentemente ela vai lembrar da marca Romildo Nascimento. Ela vai saber, olha, não, aquela compra foi uma experiência legal, foi uma experiência boa, as roupas que eu comprei realmente eu uso, porque também hoje em dia tem muita gente que compra por impulso e acaba não usando a quantidade de peças. Isso já é comprovado cientificamente que a gente só usa 15% das peças que a gente tem no guarda-roupa. Então a maioria das peças ficam lá sem ter um uso, né? Outra forma de alavancar o faturamento do negócio, as parcerias com lojas que comercializam produtos autorais, como por exemplo este estabelecimento que vende presentes criativos, um negócio lucrativo para ambos os empresários. Um divulga o trabalho do outro, né? Então a gente acaba trabalhando de fato a economia colaborativa, a economia criativa. No próximo bloco eu vou conversar com a Alcinda Safira. Ela é uma artista plástica que ajuda outros artistas. É uma história muito interessante, de muita luta, superação e conquista. Aliás, ela conquistou Nova York. Não saia daí que eu já volto. Minha convidada de hoje é uma mulher incrível, uma artista internacional. Alcinda Safira é uma mulher brasileira que conquistou o mundo. Ela conquistou Nova York, gente. No começo, a carreira dela foi na televisão, no Brasil, na televisão ainda no Nordeste, TV educativa. Mas quando ela foi para os Estados Unidos, ela resolveu se colocar como artista internacional e ela agora é a dona de uma grande galeria chamada Safira e Ventura Gallery em Nova York. Um espaço que utiliza tecnologia para criar exposições virtuais,
realizar performances artísticas e oferecer experiências únicas para os seus visitantes. Gente, estamos falando de futuro. Muito bem-vinda, Alcinda. Que felicidade ter você aqui com a gente no Amei. Eu já amei ter você aqui. Bem, eu também estou amando, porque amei. Eu acho que o programa assim, super interessante. Muito obrigada. Eu que me sinto honrada em participar aqui com vocês. Né? Estou muito feliz. Quero saber já, porque a galera lá de casa, que está ali do outro lado, a galera empreendedora. Então a galera quer saber como que é empreender com arte. Sim, é muito importante. Eu acho o seguinte, empreender a arte já é um negócio, entendeu? Então, a primeira coisa, o artista tem que se descobrir, né? Primeiro, ele se reconhece como artista, se realmente é isso que ele quer seguir, se ele quer seguir a carreira, o que ele quer, a meta. Ou seja, todos nós precisamos de uma meta para seguir. E, a partir daí, ele tem que ir em busca. Então, tem vários processos, certo? Ou seja, pesquisas, o auto-reconhecimento, entendeu? Isso é super importante para saber em que nível ele está, o que ele quer atingir. E você teve duas vertentes. Sim. Você, como artista, você faz obras, você cria suas obras, mas você também é uma, vamos dizer, agente de outros artistas, porque você tem uma galeria. Então, você vende obras dos outros artistas também. Sim. Queria que você falasse um pouco de cada lado. Primeiro, como artista, como que você conseguiu se estabelecer num mercado competitivo como é o de Nova York? Como que foi isso? Você saiu do Nordeste? Quantos anos você tinha? Para onde você foi? Conta rapidinho pra gente sua trajetória. Primeiro, a minha origem, né? Que eu sou, na realidade, de Belém do Pará e cresci, né, em Belém. Com 18 anos, vivi uma parte da minha vida em Salvador. E, a partir daí, a minha meta era voltar realmente para Salvador. A régua e o compasso realmente veio da Bahia, né? E aí comecei a trabalhar. Quando eu decidi ir para os Estados Unidos, né? Escolhi o quê? Nova York, por ser o centro, né? A capital mundial da arte, a cultura, se você quiser. Você chegou lá em que ano? Eu cheguei em 92. 92, Aí fui, passei um ano, depois voltei logo a seguir, entendeu? E aí eu estou há 30 anos que eu já vivo em Nova York. E aí você começou a fazer as suas obras, começou a vender as suas obras? Suas obras vendem? Não, sim, é o seguinte, como eu comecei, é super importante, isso é até uma dica, eu já vou começar com uma espécie de Ótimo, adoramos consultoria. dicas, adoramos que dicas. Na realidade, eu sirvo, né? Eu sou consultora de arte, tanto para o artista como também para empresas, né? E aí o que acontece? Você descobre que tem um leque de opções. O artista tem que saber. Então, uma coisa super importante que eu dou logo como dica é concurso de arte. Você pode achar que é uma bobagem, mas é super importante, porque isso pode te levar a algum caminho. Você foi descoberta Eu no fui concurso? descoberta através de um concurso. Conta, que concurso era esse? Era um concurso que foi realizado entre os 5 continentes. Isso foi meu ponto, foi o divisor das águas, realmente, Brasil e a minha entrada nos Estados Unidos, né? Então, esse concurso foi oferecido... Quem realizou esse concurso foi a União dos Escritores Brasileiros, não tinha nada a ver com arte, mas eles fizeram esse concurso e convidaram jurados. Os jurados foram do Guggenheim, e eu resolvi participar. Sabe, Guggenheim é um dos museus mais incríveis de Nova York. Então já começou top. Top. E você foi... começar top. Você ganhou o concurso? Aí eu ganhei, foi. Então, depois de 3 meses, aí eu recebi, né, a notícia. Eu estava na decisão, tipo, será que eu continuo aqui? Porque eu já estava, na realidade, pintando. Há 3 anos eu estava pesquisando, voluntariando em galerias no Chelsea, entendeu? Tem toda uma preparação. Gente, Chelsea é um lugar efervescente das artes plásticas de Nova York. Exatamente. E é um lugar onde também era de toda a contracultura, né? Patti Smith e o Andy Warhol, todo mundo ficava ali naquele hotel Chelsea. Ai, meu Deus, e você foi para lá? Também. Também. Então, para mim, tipo assim, Nova York é uma referência, sabe? E a minha casa, eu considero
foi a cidade onde realmente me abraçou. Te acolheu. Acolheu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, até o artista começar a ser bem remunerado, deve ter um tempinho aí. Tem. Como é que ele faz? Quais outras atividades um artista pode fazer para se manter? Bem, a primeira coisa, eu acho que ele tem que ver bem o nicho, onde que ele vai ver, tipo, onde ele vai escolher, onde ele vai residir. Se você está no Brasil, se você tem dificuldade, você não sabe, não se encontrou, então se você for para os Estados Unidos, você não deve ir realmente, tipo assim, para o local. É mais confortável você ir para um lugar onde tem a comunidade brasileira. Eu não fiz esse caminho. Eu fui para a comunidade americana, porque ali eu fiz até pesquisa para ver se aquela cidade estava envolvida com arte. Então eu vi o número de artistas, os programas. Interessante. Você fugiu dos brasileiros. Foi. Espetáculo, porque aí você conseguiu eu fugi, entrar no mercado internacional. Eu fugi. Como eu estava saindo do Brasil, indo para lá, eu teria que aprender o idioma, eu teria que me envolver na cultura americana, eu teria que entender para poder, até para você escolher uma paleta de cores para você pintar, tipo, né, o que você vai escolher, tem que ser exatamente, você tem que saber o local que você está, se ela vai agradar, se você quer vender, certo? Então, nem tudo que ela está falando de arte enquanto empreendedorismo, viu, gente? O negócio é vender, fazer obra para vender. Mas enquanto está pintando, faz o quê? Faz aula também, dá aula? As opções, o que você tem que fazer? A primeira coisa, você tem que se apresentar sempre como artista, né? Então, por mais que você vá fazer um trabalho, de trabalhar no restaurante, alguma coisa, você tem que se colocar, você tem que dizer, eu sou uma artista, estou fazendo isso aqui. Tem que ter uma coisa de identidade mesmo, se assumir como artista. Assumir. É uma coisa que você se descobre, você assume, olha, eu sou artista, estou fazendo isso aqui, eu estou trabalhando num banco, porque eu estou fazendo um momento, mas eu tenho uma meta. Então, isso é importante para as pessoas já passarem a ter você passa a ter um outro... credibilidade, claro. Entendeu? E assim, né? Mas você teve uma entrada grande, porque você já foi reconhecida pela galera do Guggenheim. Então, eles já tiveram, claro, abriu portas. Né? Foi, sim. Aí a imprensa, né? Tudo isso ajudou. E aí eu tive o primeiro estúdio. Quando eu consegui o primeiro estúdio, eu não pensei em ter um estúdio pequenino, certo? Eu consegui um estúdio que era um espaço menor, mas era num espaço comunitário. Ou seja, se você divide hoje, se você quiser abrir uma lojinha e tiver um espaço que você pode cooperar com outros, que eu acho que tudo hoje se baseia na cooperação. Ótimo. Ninguém consegue nada se não tiver esse link com outras pessoas. E aí eu escolhi esse espaço porque ali eu podia fazer aulas, certo? E aí eu queria conquistar o quê? Como eu ia conquistar o público? Aquela comunidade. Então, trabalhando, digamos, como eu trabalhava na TV Cultura, é o que eu digo que foi uma base, foi muito importante para mim. Então, trabalhando sempre com alguma coisa que seria assim, interessante para a comunidade. Brincava de televisão com as crianças, aquela legal. Coisa. Brasil envolveu as crianças e aí vieram os pais juntos. Dos pais, exatamente. Então, envolvendo a aula, aí isso já foi uma coisa gratificante para os pais, porque viu o resultado, né? E a arte, então, a educação educativa para eles era super importante. E eles faziam, e a partir desse momento eu comecei a expor meus trabalhos na própria galeria, era Estúdio Galeria. E começaram a comprar tudo, então foi um espaço que eu encontrei para comercializar. Então, se você tem um estúdio e pode aproveitar esse estúdio para fazer uma galeria, né, um estúdio-galeria mesmo, é uma maneira de você monetizar. Mais uma dica que ela está dando importante. Você tem que ter o seu lugar para trabalhar, o seu estúdio, mas faz dele também uma galeria. Começa a fazer exposições, porque é aí que as obras começam a vender. Sim. Eu queria que você desse já uma finalizada nesse assunto, porque eu quero ir agora para você como galerista. Ok. Porque hoje você está basicamente, você tem uma galeria... Como art dealer,
Safira Ventura. Ventura. É, Então, Safira só finaliza aí o capítulo artista e vamos passar para o capítulo empreendedora de arte. Tá bom. Então, a partir disso aí, eu resolvi, tipo, vamos para um outro lugar, né? Tipo, teria que passar para uma galeria, mas eu acho que a gente vai na próxima conversa. Mas isso aí me ajudou o quê? A ter credibilidade na cidade, certo? E comecei a ter os primeiros clientes, certo? Isso foi muito bom. Então, foi um momento, assim, muito bom e eu só tenho a agradecer, né? Porque valeu essa experiência. Maravilhoso. De professor. Então, o artista pode fazer isso. Você tem várias opções para monetizar a carreira. Ótimo. Primeiro ponto é entender que arte é um negócio. Arte não é tipo assim, você dizer, não, eu faço por Amor, hobby, amor. não. Isso É uma profissão. sabe? E Você tem que realmente estar consciente. E um de negócio que você... milionário, vamos combinar que é um mercado que movimenta uma grana preta, vamos dizer assim. Quando você cria um nome, poxa, gente, uma obra de arte de milhões de dólares. E é por isso que é importante também você escolher o artista, saber que tipo de exposição que ele pode participar, o que pode valorizar o trabalho, o portfólio dele. O portfólio é uma coisa muito importante. Muito importante. Então, você começa a construir. Não é fazer um número muito grande de exposições, mas escolher, ser seletivo, sabe? Porque é isso que vai te levar. Se você pretende ir para um museu, então você tem certas exposições que vão te levar ao museu. Se você quer ir para uma feira de arte, que hoje assim, o movimento é a parte comercial realmente dos trabalhos. É onde rola. Em feiras, né? Mas as feiras, se você for para uma feira, se for uma feira popular, ela tem vários níveis. Tem a feira popular, né? E tem as high-ends, aquelas E, por exemplo, isso tudo você faz agora com os artistas que você está trabalhando com eles. Exatamente. Então, já fizemos a transição agora para você como galerista, ajudando um artista a construir uma carreira estável e, né? Exato. Foi tudo baseado, inclusive, eu acho que todo trabalho que eu faço foi muito baseado na minha experiência, sabe? Que serviu de espelho até para criar um programa, para saber. Hoje a sua galeria é onde? Ela está na 43, entre 5ª e 6ª Avenida. Eu estou já estabelecida Uau, nesse mesmo... 43th Street, entre 5ª e 6ª Avenida, no centro de Manhattan, assim, tipo na cereja do bolo, vamos dizer assim. É o coração de Manhattan. E foi uma coisa, para mim, foi muito legal, porque eu não imaginei, tipo assim... Queria, mas não tinha pretensão de chegar na mas chegou. 43. É um orgulho para nós brasileiras estarmos com uma mulher fazendo isso. Você tem artistas internacionais, brasileiros? Como que é? Você tem algum brasileiro lá, por exemplo? Tenho. Eu trabalho com artistas internacionais, é uma galeria global, né, que nós trabalhamos com artistas assim da Ásia, trabalhamos da África, Brasil, né, América do Sul. E trabalhamos com a Europa também, porque nós também realizamos eventos em diferentes pontos. Aí é que está, que tem a orientação para ver qual o estilo, o que Nova York, eu tive que mudar a minha paleta assim um pouquinho, que eu era mais colorida, entendeu? Então eu tive que entrar, que me adaptar para poder entrar também no mercado. Vamos dar um passadão assim, só para a pessoa que está em casa ter uma noçãozinha. Por exemplo, Art Basel, que é uma que acontece na Flórida, que é fortíssima. Lá eu acho que imagino que deve ser mais colorida a paleta, né? Porque a Flórida tem muitos, as pessoas de lá, o público lá mais latino, exatamente. Aí se você vai para Veneza, por exemplo, na Bienal de Veneza. Já tem uma coisa contemporânea, eles estão contemporâneos. Apesar de estar ali, o italiano ele gostou da arte clássica, ou então ele gosta, é super contemporâneo. Você vê na questão do design, enfim, eles têm extremo bom gosto. Gente, a arte não é só quadro, furniture, móveis, né? Na Bienal de Veneza tem muito esse olhar também, né? De móveis, de instalações de arte, porque, na realidade, quando você vai para uma Bienal, ela sempre tem um tema e você tem que trabalhar em cima desse tema. Então... E, por exemplo, Egito. Eu sei que você andou trabalhando recentemente no Egito. Sim. Como que é? Como que é a arte no Egito? No Egito, nós entramos, tipo assim, eu consegui entrar no Egito com museu, sabe? Então, foi uma experiência muito boa, né? Que nós, tipo assim...
desenvolvemos uma parceria com esse museu. Que museu? É o Museu da Civilização Egípcia. Que é O aquele Museu que da Civilização Egípcia. que é fabuloso. Lindo, que é o cartão postal, né? Uma coisa... Foi a parede, né, dos faraônicos, né? Então foi muito legal, a parada foi e acabou, estão todas, né? Tudo está nesse museu, é um museu muito rico, tem mais de 100.000 peças. Maravilhoso. E nós fazemos nesse isso. museu você fez um workshop com mulheres. Sim. Mulheres egípcias? Sim. O primeiro foi um fórum sobre sustentabilidade. Então isso foi muito legal. Foi um projeto em parceria com a ONU, né, voltado para a sustentabilidade. Então, foi a primeira experiência, e levando arte digital nesse programa. Então, apresentamos uma série em arte digital, que é NFTs? Levamos NFTs, né, que foi logo assim no início, e porque a gente trabalha, o artista tem o trabalho físico, né, o fine art, mas nós também temos um grupo que nós transformamos em NFTs. Então, se ele não tem habilidade com a arte digital, nós fazemos isso para ele. Porque o artista não pode ficar, ele tem que acompanhar o ritmo. Né? Claro. Hoje, por exemplo, já é diferente. Ai, Alcinda, não podemos nem falar, porque já acabou o nosso tempo, a gente já tem que finalizar aqui. Você vê, quando a gente começa a falar de coisa interessante, importante, o tempo voa. Então, eu queria que você desse uma finalizada aqui, só lembrando para você que está em casa, que arte é sim um bom negócio. Temos aqui Safira, Alcinda Safira, nos mostrando que é possível uma mulher brasileira ganhar o mundo com isso. Eu sinto tanto orgulho, fico tão feliz de ter você aqui hoje. Queria só que você desse suas dicas finais para a pessoa que está assistindo a gente. Nossa, olha, realmente, eu acho, vocês sabem, não é fácil o mercado de arte, tipo, não é fácil de ser assim, é muito fácil para o artista, não é. Ele tem que trabalhar, ele tem que pesquisar muito, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que se reconhecer como também um empreendedor. Se ele não sabe como empreender, ele tem que ter alguém, uma equipe, uma empresa, ou seja, quem possa ajudá-lo nesse processo. Porque não é só chegar a pintar e colocar a obra de arte à venda, não é por aí. Então, ele tem que saber todos esses detalhes, o que vai agradar, né? Se ele realmente quiser trabalhar no lado comercial, entendeu? E eu acho que esse é o maior... E tem que pensar na questão da meta. A meta, eu acho que você tem que acreditar, sabe? Muito. É muito importante, eu acho, para todo, não só para o artista, mas como uma artista, como mulher, como, ou seja, mãe, enfim. Você tem que realmente acreditar em você, certo? Ser corajosa, ser corajosa, não chegar chegando. Não pode ter medo, não pode ter medo. Medo é uma coisa que eu eliminei do meu, entendeu? Qualquer coisa. Você sabe que empreender tem os altos e baixos, você tem que saber estar preparada psicologicamente, né, emocionalmente para todas essas tanto para os altos quanto para os baixos, porque as pessoas acham que só o baixo que é difícil, mas o alto também, ainda mais nesse mercado artístico, as pessoas, se não estiverem muito centradas, na hora que está lá em cima, dá uma desestruturada. Inclusive, a precificação, digamos, de uma obra, até quando você faz isso, quando você tem que saber exatamente. Se você está utilizando a sua casa como estúdio, você tem que ter aquele estúdio, aquela parte, você tem que pagar a sua casa, sabe? Porque você está utilizando aquele espaço lá. Então, você tem que olhar precificar. Como um negócio, você falou em precificar a obra, então é dificílimo, né? Exatamente. E como é que você vai... A hora do artista, entendeu? O trabalho que ele faz, o material que ele usa, porque ele não pode também chegar e cobrar $100.000 por um trabalho. A primeira coisa, tem que saber se ele realmente se ele já publicou alguma coisa, se ele já vendeu, para ele poder alcançar esse nível, entendeu? Porque no mercado o oposto também, né? Depois que ele já começou a vender, ele também pode começar a ir lá para cima. Porque tem alguns artistas que realmente são muito bem pagos. Né? Como é que eles chegam lá? Conta. É um negócio também, é um network, gente. Você precisa estar linkado. Por mais que seja bacana a gente estar compartilhando com os amigos, com os artistas, a gente sabe. Mas tem um momento, quando você pensa em trabalho, você tem que ter um bom network. Isso é super importante. Eu não vou dizer, não vai acontecer assim. Não. Olha, desculpa, eu queria ficar... Gente, eu ainda tinha um outro assunto que eu vou dar só o spoiler, porque você vai ter que voltar aqui.
quando você for lançar a Bienal da Amazônia. O tempo acabou, a gente não vai poder falar nisso, mas eu queria te agradecer muito, muito. Foi lindo ter você aqui. Olha, a gente vai te chamar de novo para vir para cá, porque eu amei. Muito obrigada. E você que está em casa, tomara que você tenha se animado a fazer arte ou a comprar arte, ou seja, entrar no mundo das artes. Muito obrigada, o Amei fica por aqui. Obrigada.